Queridos, boa tarde, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus, agradecido que somos pela semana que se encerrou, pela madrugada que tivemos, o sono, o descanso, a renovação de força e das misericórdias de Deus. Estamos vivendo uma nova semana, apesar de todas as dificuldades, a pandemia está aí aumentando, mas Deus tem estado conosco. Deus tem nos guardado. Amém? E você aí na live, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos prestar esse culto ao nosso Deus, porque o culto quem faz somos nós. E o Espírito Santo nos dirija em tudo aquilo que for fazer, no louvor, no expediente, na palavra que será pregada, e que Ele continue se manifestando no nosso meio. Vamos orar? Pai, que bom chegarmos à Tua casa. Que bom podermos tirar um tempo do nosso tempo para cultuarmos a Ti. Podemos agradecer e declarar a Tua soberania. Sabemos que somos pecadores, por isso te pedimos perdão. Perdoa-nos em nome de Jesus. Oh Deus, por qualquer falta, pensamentos, palavras, ações, porque somos pecadores, mas temos um Deus que nos ama. Por isso nós estamos aqui. Obrigado pela igreja Fé para Todos existir em São Gonçalo. Obrigado por cada irmão que já chegou, por aqueles que vão estar na live. Deus, porque Tu és onipresente, Tu estás em todo lugar. E eu sei que as Tuas misericórdias serão derramadas nessa tarde de hoje. Que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso Espírito, para a glória de Jesus. Amém? Vamos ler juntos aqui. Os irmãos já chegaram, o Salmo de número 23, Salmo de número 23, é um salmo conhecido, a maioria sabe até de cor. Livro dos Salmos, Salmo de número 23. Todos acharam? Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que bom, quem deseja estar sempre na casa do Senhor. Vamos cantar cânticos para Ele. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor. Vamos declarar, coloque o Senhor na sua frente e diga tudo isso para Ele. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Antes de ter um fim, está no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, voando, antes de quero vir, está no teu trono.
e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, declara ele, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, aleluia. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos de querubim estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos de querubim estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 tu és santo. É santo. A palavra santo quer dizer separado. Separado. Eu acho bacana o que a Bíblia declara de nós, servos de Jesus Cristo, dizendo que nós somos santos. Claro, a santidade plena só naquele dia, mas a Bíblia diz que nós somos separados. Eu me alegro com isso, quando somos separados para adorá-lo, para servi-lo, para declarar toda a soberania dele. Amém? Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, tu és santo, somos separados para Ele. Aleluia, Ele é digno. Esse cântico diz que o Espírito Santo me faça derramar louvores para Ele. Eis-me aqui outra vez, e derramar
abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Oh, aleluia! Como é bom te adorar! Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Aleluia. São poucos os adjetivos para declarar o que Ele é e declarar aquilo que nós damos a Ele: amor, carinho. Eu sei que aquele que tem entendimento do estado que estava e do estado que é hoje, sentir Deus dentro da gente 24 horas do nosso dia é muito gostoso. Então as pessoas são gratas a Deus. Você é grato a Deus? Diga: Senhor, eu te amo. Diga: Senhor, eu te adoro. Tu és bem-vindo à minha vida. Tu me fazes bem. Há um cântico até que nós cantamos que diz: tu me fazes tão feliz, tu me fazes tão feliz, tu me fazes tão feliz, meu coração se alegra em ti. Tu
fazes tão feliz, tu me fazes tão feliz, tu me fazes tão feliz, meu coração se alegra em ti. Amém. Amém. Se você isso para o Senhor, você vai abrir o seu coração. O Senhor está aí na sua frente. Você vai dizer para Ele: tu me fazes feliz. Vivemos numa época de tristeza, de choro, de dores, de preocupações, de incertezas. Não é que nós não tenhamos fé. Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar contaminado. Mas o Senhor está conosco. Tu me fazes tão feliz. Tu me fazes tão feliz. Tu me fazes tão feliz. Meu coração se alegra em ti. Aleluia. Aleluia. Meu coração
Eu sempre digo que o crente que tem falta é porque ele não tem sido fiel. Não estou dizendo ausência de lutas, sempre nós vamos ter lutas. O apóstolo Paulo diz que as lutas primeiro começam dentro de nós, para aceitar Jesus ou não, para tomar a decisão por Jesus, não. Um lado nosso diz para não precisa, que nós não somos maus, que nós não somos pecadores. O outro lado diz, não, vocês não são, vocês precisam de Cristo. Mas tem faltado alguma coisa? Porque se falta paz, Jesus estando tem paz. Agora, vocês têm vencido? Eu falo para vocês, têm vencido? Porque ele disse que nós seríamos mais do que vencedores. Aleluia. Mas eu estava falando com um grupo de pastores. Quantas palavras negativas? Pastor, o que é difícil? Teve um moço que me disse, pastor, esse ano está sendo terrível. Eu digo, não está sendo não. Que isso? Não, terrível não. Que é o melhor presente que eu ganhei com um aluno, né? Uma neta? Quanto dinheiro maravilhoso? Que presente melhor do que eu acordar hoje? Quantos não acordaram? Quantos estão entubados nem sabem que estão vivendo? Não, está terrível. Todos os anos a gente tem dificuldades. Aí igual a Covid, não. Nós temos aí gripe espanhola, tem mais febre negra, tivemos sarampo, tivemos. Sabia que São Gonçalo tem lepra? E está infectando uma opção de gente? São Gonçalo. Às vezes o seu vizinho está aí. É uma luta que nós temos todos os dias. Igual a Covid não tem, não. O que a Covid está matando não é nem 10%, é 5%. Ou menos do que isso. Agora, são dificuldades. No mundo nós teremos aflições. Mas aí Jesus disse que tem de bom ânimo. Porque ele disse, eu vou estar com vocês. Eu já lutei por vocês. Me fazes tão feliz. Tu me fazes tão feliz. Tu me fazes tão feliz. Meu coração se alegra em ti. Aleluia. Aleluia.
a doença derrotou, aleluia, derrotou. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Para isto, Cristo se revelou, destruir inimigo não vai prevalecer e as trevas se vão, pois Cristo é o Rei dos Reis. Ao pecado venceu, aleluia, venceu, sobre a morte triunfou, aleluia, triunfou, a doença derrotou, aleluia, derrotou. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E diz aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Ele venceu. Esta palavra, vamos cantar mais um cântico. Esse cântico eu gosto muito. Porque a Bíblia fala de um homem chamado Jairo, dos principais da sinagoga. Quando ele viu a morte na sua casa chegando, ele disse: eu tenho que procurar quem diz que é a vida. E ele tirou todas as barreiras e se expôs. Só que Deus sempre prepara o nosso milagre, Ele prepara um incentivo para motivar a sua fé. E Jairo vai perto de Jesus, Jesus está tratando de uma mulher magéria, que se esvaía em sangue. E ela colocou no seu coração que se ela tocasse nas obras do vestido de Jesus, ela seria curada. Eu gostaria de estar ali, viu mais? Porque ela devia ser uma mulher pálida, magéria, 12 anos, esvaindo em sangue, sendo o quê? Ela era maldita. E ele? Mas quando ela tocou em Jesus, se eu estivesse do lado, eu ia ver a transformação do seu semblante. E quando ela tocou em Jesus, a palidez tem que ir embora. E Jairo estava ali vendo Jesus fazendo um gabinete com aquela mulher, quando ela conta toda a sua história. Nesse instante, chega alguns da casa de Jairo e diz: não incomode mais o mestre, porque sua filha acabou de falecer. E Jesus olha para Jairo e diz assim: crê somente. É a palavra de hoje. Não sei nem o que o evangelista Robert vai pregar, mas a palavra de Jesus foi: crê somente. Acredite. A sua fé tem que ser ativa. A casa de Jairo ia Jesus, e uma grande multidão ia atrás dele. Uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Faz tu qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou.
perguntou quem me tocou, pois de mim saiu virtude, eu senti. A mulher se levantou e confessou: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Mas tu, qual a mulher que foi tocou, na hora do vestido de Jesus, virtude logo saiu e a curou. Se me tocas tu, saras também. Se quiseres acercar-te ao Salvador, com tuas cargas de pecados, como estás, faze hoje qual a mulher que foi tocou, e dos seus vestidos para sair cairá virtude. Diga aí, mas tu, com a mulher que foi tocou, na hora do vestido de Jesus, virtude logo saiu e a curou. Se neles tocas tu, saras também. Mas tu, grande rei, mas tu, qual a mulher que foi tocou, na hora do vestido de Jesus. Oh, virtude logo saiu e a curou. Se neles tocas tu, saras também. Oh, eu sempre digo que nos cultos o Senhor passa. Agora você tem que ter fé para vê-lo passar. Sabe como nós vemos Jesus? Pelos olhos da fé. Mas eu vou tocar nele. Toque nele nessa noite. Diga, eu vou tocar em Jesus. Aliás, eu já estou tocando dele. Fala isso, eu já estou tocando. Porque dele está saindo poder. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Vamos sentar, irmãos. A palavra desta noite, na responsabilidade do evangelista Maxwell. E eu quero dar um testemunho aqui. O evangelista Maxwell foi um que teve 2 vezes Covid. 2 vezes. Está vivo aqui. Não foi entubado. Deus tem seus mistérios. Aí uma pessoa me perguntou: por que acontece isso? Eu não pergunto para quê? Você vai dizer que daqui uns 2 anos a Covid vai entrar nas gripes corriqueiras, não é isso? Não é isso, Marcos? Vai sair, vai entrar por aí nas gripes corriqueiras. Ele vai dizer: morreram muita gente, mas eu venci. Vamos ouvir a palavra dessa noite.
Graça e paz, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Salmo 34, 19 tem sido um motivo de reflexão desses dias, né? O salmista diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas que o Senhor livre de todas. Amém. Amém? Em meio às aflições e às lutas, nós temos tido a oportunidade de ver Deus operando. E aqueles que já passaram por provas, e todos passam, assim como o pastor relatou aqui há pouco, somos humanos, estamos nesse mundo, né? Problemas acontecem pelas nossas falhas, nós lutamos contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. E em meio a essas lutas, os problemas acontecem. Agora, as lutas são oportunidades para nós vermos o tamanho do Deus que nós servimos. Verdade. Porque em meio às lutas que as nossas forças são renovadas e a nossa fé é fortalecida. Amém? Então nós estamos aqui nessa noite felizes pela oportunidade de glorificar o Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar de volta aqui com os irmãos, para Tatiana e Israel. Quantas lutas, né? Fazer um casal para sempre. E nós estamos vivos para poder testemunhar, né, nesse ano de 2020 para as próximas gerações, para aqueles que irão ainda, né, conhecer o tamanho desse Deus que nós servimos. Nós vamos testemunhar das grandezas que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo Reis, né, pastor Samuel? Segundo livro dos Reis. Aprendi isso do pastor Márcio, do pastor Samuel, não esqueci mais. Às vezes a pessoa na displicência fala segunda Reis, né? Segunda Reis. Reis não é carta, Reis é um livro. Então, você vai abrir no segundo livro dos Reis. A gente não esquece, né, pastor? O pastor me chamou a atenção esse dia lá. Não, né? chamei a atenção não. É o jeito de falar, né? Lá na empresa, a amiga foi pregar e depois no final falou assim, um livro. A gente aprende, né, irmão? Segundo Reis, capítulo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. A gente vai fazer uma leitura um pouquinho extensa, não muito, mas para contextualizar na leitura, é bem importante. E antes da gente começar a ler o capítulo 3 do segundo livro dos Reis, ele mostra o comecinho do ministério do profeta Eliseu. E eu sempre repito isso, né? A Escritura, a palavra de Deus é algo fenomenal. A Bíblia, que é inspirada, que é a palavra de Deus, ela sempre tem uma palavra de novidade para as nossas vidas. E em meio às lutas, os problemas que se levantam, a gente, quando lê a palavra que é viva, né, que não volta vazia, que antes prospera para aquilo que está sendo mandado, a gente tem um entendimento de como é importante nós fazermos essa aplicação na nossa vida. E diz assim, todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Verso 4. Então Esa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe.
Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Na outra Bíblia diz assim: eu nem olharia para a sua cara. Ora, pois trazei um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que nos dá condições de exercitarmos a nossa fé. Fala conosco, Senhor. Somos humanos, somos seres que somos às vezes vulneráveis e inconstantes, mas que Teu Espírito prevaleça nessa noite. Nos dê ouvidos saudáveis, abençoe o Teu povo também na live, e que a liberdade do Teu Espírito que habita em nós e através de nós possa fazer fluir esta palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, nós estamos diante de um texto que é uma pérola, é uma maravilha, é algo tremendo, porque mostra o tamanho e a grandiosidade do Deus que você e eu, você que está em casa pela live, servimos. De um Deus poderoso, de um Deus que não precisa de circunstâncias para fazer o milagre, de um Deus que muitas vezes, irmã Rosângela, propositalmente deixa que a coisa fique tão complicada, para que no momento do milagre ele não venha dividir a glória com ninguém. Eu, quando li esse texto, eu senti a alegria do pastor Samuel, do Robert. A vontade do pregador porque o Espírito Santo trabalha de uma maneira tão envolvente, tão individual ao mesmo tempo, porque você vai por uma linha, mas muitas vezes o pregador vai por outra. Esse texto é um texto de uma grandiosidade, de algo tão sublime, porque quando nós olhamos para a dificuldade, irmãos, muitas vezes nós temos na nossa humanidade um coração que treme e faz com que a vontade humana prevaleça e queira nos colocar para trás, quer nos fazer fugir dos problemas. E existe algo muito difícil para o ser humano, quer seja cristão ou não, é conseguir trabalhar com as adversidades da vida. E ainda para o cristão é pior, porque nós sabemos que nós temos um Deus que é soberano, um Deus que pode tudo, um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que nunca falha, um Deus que tem o controle do universo, um Deus que tem o poder da vida, o poder da morte, um Deus que exalta, mas um Deus também que abate, um Deus que tem compromisso não só com você e comigo, mas um Deus que tem compromisso com gerações. O Salmo 90, Moisés diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. O Salmo 90 diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, ou 1000 anos como se fosse um dia. E esse Deus tão grande e tão poderoso, Ele trabalha certas vezes de maneira tão contrária àquilo que nós esperamos, nos surpreendendo tanto, que muitas vezes nós, dentro do problema, nós não conseguimos enxergar solução e saída para aquele momento difícil que estamos vivendo. Por isso, igreja, o pessoal que nos ouve na live, é muito importante quando nós caminhamos com Deus, com uma vida não perfeita, não 100% no âmbito humano, porque nós somos humanos,
E infelizmente, onde habita a humanidade, habitam problemas, habitam incoerências. Muitas vezes nós até erramos no afã de querer acertar. Mas o Deus Todo-Poderoso é um Deus que perscruta o coração do homem. E um Deus que conhece o desejo. Eu lembro de Jeremias que diz assim, Jeremias 17, verso 9 diz que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Em versões que diz que ele é irremediavelmente enganoso. Mas depois o Senhor dá a resposta e diz: eu, o Senhor, eu sondo os corações e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo as obras das suas ações. Então Deus que olha o coração, Ele vê um coração que muitas vezes é vacilante, mas um coração que é quebrantado por Deus. E olha, irmão, minha irmã, quando nós, mesmo em meio às lutas, mas quando em nosso caminho há um coração desejoso de honrar o Senhor, há um coração compromissado de amar a Cristo. Eu olho para a minha vida e os irmãos sabem disso, todos aqui nós somos maduros, crentes maduros, nós não conseguimos alcançar a perfeição, ninguém consegue. O pastor falou de santidade, não por impecabilidade, mas numa santidade de ser separado. Mesmo errando, mesmo tendo problemas, o nosso coração foi separado para adorar o Senhor. Muitas vezes nós passamos por provas, por situações difíceis, mas o nosso coração é de Deus, Roberto. E aqueles que um dia beberam, irmã Verinha, dessa água e provaram o tamanho do amor desse Deus. Muitas vezes nós fazemos biquinho, nós temos problemas. As lutas muitas vezes descaracterizam o ser humano. Irmãos, existem lutas que são tão complicadas, são tão escabrosas, tão difíceis, que muitas vezes abalam os alicerces da nossa fé. Por mais fortes que queiramos ser, muitas vezes nós somos aterrorizados pelos problemas. Mas quando um coração que pertence a Deus, é um coração que conhece os meandros, os caminhos, como o Senhor Deus trabalha, esse coração mesmo em meio às adversidades e às lutas, esse coração encontra força para clamar e se prostrar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E esse texto nos mostra uma história muito maravilhosa. Começa a falar sobre o rei Jorão, o rei de Israel. Aqui, o rei Jorão, ele era filho do rei Acabe. Nós não precisamos aqui nem falar, você não sabe, o rei Acabe foi o pior rei de Israel. Um rei irreverente, idólatra, ingrato, rebelde. Um rei que cometia pecados de forma deliberada. O que é cometer um pecado de forma deliberada? É você conhecer que aquilo é pecado e ter ciência das consequências que aquele pecado vai acarretar. E você mesmo assim, por sua própria conta e risco, você peca a Deus e assume as consequências daquele pecado, mesmo conhecendo o Deus que você serve. E filho de Acabe, filho de Jezabel, instituíram o culto a Baal, um culto de depravação, de imoralidade. Os irmãos conhecem essa história. Só que, ainda naquele tempo, o rei Mesa, o rei de Moabe, dos Moabitas, ele pagava um tributo. Os irmãos sabem que ninguém gosta de pagar tributo, ninguém quer pagar tributo. Só que naquela época era uma realidade, era necessário. Só que depois da morte de Acabe, e com a fragilidade do reinado de Jorão, o rei Mesa, o rei de Moabe, ele falou: não vamos pagar mais tributo nenhum. Eu pagava tributo a Acabe. Agora Jorão não pago mais. Não pago mais tributo, e se eles quiserem, eles que façam guerra contra nós, nós vamos tocar o barco daqui para frente dessa maneira. E para o povo de Israel, isso era uma humilhação, era algo que tinha que funcionar daquela maneira. E Jorão, vendo toda essa situação de levante dos moabitas contra o povo de Israel, e sabendo que Jorão não conseguiria encará-los sozinho, os moabitas sozinho, ele faz uma aliança com Josafá. Ele pede ajuda a Josafá e fala: Josafá, eles não estão nos pagando mais tributos, estão se levantando contra nós, e você, como uma nação irmã, nós precisamos da sua ajuda para que nós nos levantemos contra ele e possamos resolver essa questão do tributo e impedir que eles também venham contra nós. E Jorão, o rei, conforme eu falei, filho de Acabe, a Bíblia diz que ele não foi tão ruim quanto seu pai,
mas mesmo assim continuava fazendo as coisas que eram erradas. A Deus entristeceu o coração do Senhor. Como nós lemos aqui, eles fazem uma aliança, o rei de Israel, Jorão, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom, que a Bíblia não diz o nome, e eles fazem uma união, eles falam assim, olha, então tá, tudo bem, Josafá diz, não, nós vamos te ajudar, vou pegar os meus homens aqui de Judá, os meus cavalos, as minhas armas, nós vamos contra esse rei. Só que dentro dessa estratégia, eles chegam num momento que Jorão, por respeitabilidade a Josafá é um homem muito, eu amo Josafá, sou apaixonado por Josafá. Eu, como li as histórias de Josafá, eu fico muito doido, eu fico assim, Senhor, se eu tivesse outro filho, eu botava Josafá. Aí eu leio um personagem, agora vai ser outro. Porque, querido, entendam bem, aonde tem a presença de um homem de Deus, tem milagre. Aleluia. O mundo espiritual é um mundo de hierarquia. Os demônios, os principados, os potestades. Eu olho para Israel e Tatiana e nós temos uma aula aí do Casados para Sempre fantástica. Ainda vamos falar sobre isso. Eles conhecem, assim da mesma maneira que nós estamos aqui lidando no mundo natural, daqui a pouco a gente sai, vai para casa, vai ver televisão, vai jantar, vai pensando no trabalho. Existe um mundo por trás que é o mundo espiritual. E Satanás, ele conhece o homem de Deus, a mulher de Deus, não estou dizendo de perfeição, ele conhece aqueles que têm ao Senhor. Ninguém é bonzinho, o pastor cansa de falar isso aqui. Mas Deus conhece o coração. Às vezes a gente faz biquinho e o pastor até brinca aqui, coloca Deus na parede, Senhor, porque nós somos humanos, claro que a cabeça aberta. Mas a gente conhece quem é Deus. A gente baixa a bola para Deus. Quantas vezes na nossa humanidade, tipo, não, Senhor, agora vai ser assim, vai ser desse jeito. Mas o Espírito Santo veio, opa, peraí, Senhor, o Senhor me perdoa. O Senhor é Deus, eu te conheço. E nesse momento que eles fazem essa reunião para eles irem contra os moabitas, e Josafá dá a ideia, não, nós vamos subir, no versículo 8 ele diz que nós vamos subir pelo caminho do deserto. Como o texto é rico. Por quê? Porque eles optaram ir pelo caminho do deserto, porque eles pegando o caminho do deserto de Edom, era um caminho que ia pelo sul do Mar Morto. Eles indo pelo sul do Mar Morto, eles iriam evitar passar por um caminho onde eles teriam outros inimigos que poderiam se levantar contra eles, e ao mesmo tempo eles iriam entrar numa fronteira em Moabe, onde pegariam seus inimigos desprevenidos. Só que no meio dessa estratégia, que era uma estratégia boa, uma estratégia que seria funcional naquele momento, mas se torna um problema. Porque o caminho, havia uma estratégia, mas o caminho mais longe se torna um problema logístico. Porque neste caminho mais longe, eles esqueceram que eles estavam indo com um tríplice exército. Era o exército de Israel, o exército de Judá e o exército do rei de Edom. Eram muitos animais, eram muitos guerreiros. Tinha os animais, os cavalos que eles iriam levar para lutar, tinha os gados que eles levavam para ser alimento. Só que o texto que nós lemos, verso 9, diz que após 7 dias de marcha, eles tiveram um problema terrível. Diz que eles ficaram sem água. A água acabou. E naquele momento de escassez, falaram isso, poder tomar água. Coisa boa é água, Eles com aquele exército, com animais, com seus guerreiros, mas com sede. Com a boca esturricada de sede, os animais não conseguiam andar mais. E eles tiveram uma ideia, pastor Samuel. Eles se lembraram que eles saíram por uma empreitada, sem pedir a ajuda e o conselho de Deus. Meu irmão, minha irmã, sempre que nós tomamos decisão, sem pedir o conselho de Deus, sem ver a direção que Deus quer nos dar, problemas acontecem. E como é difícil para o casal, às vezes o casal quer tomar uma decisão, o marido, mas a mulher quer outra. Às vezes o pai quer uma decisão para a família, mas o filho quer outra.
E muitas vezes nós ficamos, desculpa a expressão, entre a cruz e a espada, porque como conhecedores da palavra nós sabemos o caminho. Mas muitas vezes o problema se levanta de tal maneira que nós somos obrigados a equilibrar, muitas vezes sermos até transigentes com o erro, para que possamos manter nossas famílias, manter nosso ministério. Mas isso traz consequência, porque Deus ele tem um compromisso com aquilo que é certo, não com aquilo que agrada ao ser humano. E muitas vezes nós nos tornamos crentes ETs, extraterrestres. Porque muitas vezes Deus nos dá uma direção e nós tomamos outra. Direção que traz sofrimento. Tem misericórdia nesse caminho? Tem. Deus nos ama tanto que até na nossa ignorância, nos nossos erros, Ele tem que dar um jeito de nos tirar. Mas muitas vezes nós sofremos sem a necessidade do sofrimento. O proverbista diz assim: que os seus olhos olhem direito diante de ti, que as suas pálpebras limpiste, suas pupilas. Pondera as veredas dos teus passos, e todos os seus caminhos serão bem ordenados. Não podemos tomar decisões sem ponderar. O que é ponderar? É refletir, é pensar, é repensar. Troco de igreja, pense. Se Deus tem um chamado em um certo ministério, não estou dizendo que você troca de igreja, que Deus é um só. Mas o melhor lugar para nós estarmos, Birajara, é no centro da vontade de Deus. E muitas vezes Deus nos chama para um lugar. E na nossa humanidade, não digo nem com uma posição de reverência ou de querer entristecer Deus, mas no desejo de acertar, nós tomamos decisões erradas. Por isso você tem que orar, dobrar o joelho, pedir uma direção a Deus. E no meio dessa loucura, dessa decisão, eles chegaram à conclusão, pastor Samuel: nós precisamos de Deus. Os guerreiros já estão sem água, enfraquecidos. Água, o poder de vida ou de morte. A vitória ou a derrota passava pela água, passava pela hidratação, passava pelo momento de beberem essa água e se restabelecerem como seres humanos para continuarem a caminhada. Mas ele chegou à conclusão: o melhor é Josafá. Espera aí, gente, existe algum homem de Deus por aqui? Oh, meu amigo, seja um homem de Deus para o seu lado, seja uma mulher de Deus para a sua família. E chegou à conclusão: Rodrigo, nós não podemos caminhar sem que Deus nos dê uma direção. E Josafá, naquela condição de ser um homem de Deus, não era perfeito também, porque eu amo as Escrituras, que a Bíblia não esconde os erros humanos. Não escondeu o erro de Davi, não escondeu o erro de Salomão, não esconde o erro do homem. Ela mostra que mesmo nos erros humanos, nos problemas que o homem traz, é possível pedir perdão e continuar caminhando com a misericórdia de Deus. E dentro desse contexto, a gente começa a ver uma conversa muito interessante. Queria que você lesse comigo. O verso 11 diz assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu os servos do rei: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Se deitava, quer dizer, era o moço de Elias, era aquele que estava sempre perto de Elias, era o ajudante, aquele servidor, aquele que estava sempre ali ajudando e vendo os milagres e sendo canal também de bênção no seu aprendizado profético. Existe um homem de Deus. Aleluia. Como as pessoas têm nos reconhecido. Aleluia. Como o nosso ministério tem sido reconhecido. Volta, eu não sei porque o Espírito Santo de Deus está me tocando para falar isso. Eu não estou falando de perfeição, gente. Nós temos que ter uma maturidade para saber errar no meio do caminho. Porque quando a gente se converte, no afã do primeiro amor, do batismo, agora eu não erro mais, mas a gente erra, a gente entristece corações, a gente toma decisões erradas. O Senhor, filho dos passos, homem bom,
O seu caminho se compraz, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. 7 vezes cairá o justo, e o Senhor o levantará. Aleluia. Deus é um Deus que levanta. Josafá errou, eu poderia falar os erros dele aqui. Jorão também errou. Mas por misericórdia, Deus te diz nessa noite: acerte os seus caminhos, porque Ele quer continuar conosco. Amigo, Roberto. E falaram, e Josafá diz: tem algum homem de Deus aqui? Falaram: tem Eliseu. Olha que texto maravilhoso. E o Jorão, ele começa a tratar aquele problema de uma maneira muito diferente, porque para Jorão, o próprio Deus os tinha levado ali para crescer. E não é assim que funciona com a gente? Muitas vezes os problemas acontecem e a gente muitas vezes atribui a Deus os fracassos da vida, situações que são até mesmo do cotidiano. Problemas acontecem com o justo, com o ímpio, com o santo, com quem não é santo. Nós temos luta. E Jorão ele começa a questionar: não, mas poxa, ai meu Deus, o Senhor nos trouxe aqui para acabar conosco. Só que conforme eu falei, no mundo espiritual Deus conhece, o inferno conhece. Paulo diz assim a Timóteo: o Senhor conhece os que são seus. Aleluia. Numa grande casa, Timóteo, existe utensílios de barro, de feno, de palha, mas existem utensílios de ouro que são separados para toda boa obra. E nesse momento, nessa circunstância, acontece algo muito relevante para nós nessa noite. Porque Eliseu aparece. E quando João começa a questionar, Eliseu dá uma resposta para João. Espera aí, Eliseu, homem de Deus. Eliseu era a boca de Deus, era a representação de Deus naquela hora. O profeta era a boca de Deus, o profeta era temido, tanto para o bem, tanto para o mal. E Eliseu, ele olha para Jorão e fala assim: Jorão, você fala um favor para mim? Parafraseando, você está com medo agora? Por que você não procura os profetas do teu pai e da tua mãe? Porque eu, como profeta, eu sei que Israel está bagunçado por sua culpa. Agora vocês, que a coisa está pegando, vocês estão vindo atrás de Deus, porque vocês estão vendo o mal chegando até vocês. Por que vocês não procuram Deus quando as coisas também estão bem? Por que vocês não começam a glorificar e honrar o Senhor? Não por aquilo que vocês precisam, mas por aquilo que Ele é. E tem mais uma coisa, ô Jorão. Eu só vou receber vocês aqui. E eu só vou dar uma direção de Deus a vocês. Em respeito a esse cidadão aqui. Aleluia. Josafá. Glória a Deus. Porque com ele eu sei que ele tem compromisso com Deus. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de morte, de vida. Você pode pegar o Covid, pode morrer ou não morrer. Existem mistérios, pastor Samuel. Existe algo para Israel. Desígnios de Deus. Israel está vivo. Quantos não estão vivos? Agora, naquele dia, nós vamos perguntar ao Senhor: Senhor, por que o Senhor deu mais anos a Israel? Entendeu como é que funciona? E se Israel tivesse morrido, não é um demérito, não é uma falha de Deus, são circunstâncias da vida. Deus continua sendo Deus. Porque a morte para Deus não é como nós encaramos. É o momento que Deus estabeleceu para salvar, para consertar, para trazer alento ao próprio doente naquele momento. E nós sabemos que espiritualmente a morte é morrendo que se vive. O Senhor Jesus não escondeu a morte de ninguém. Só que a nossa humanidade nos prende aqui. Quem quer morrer? Eu não quero. Agora, Deus conhece os que são seus. E Deus dá uma resposta. O Eliseu é a boca de Deus. Eu tenho um compromisso com esse aqui. Agora, com você, eu não tenho compromisso não, se você vergonha. Tem uma versão, agora me foge, eu estou cheio de Bíblia lá, pastor. Tem uma versão que fala assim: se não fosse Josafá, eu não olharia nem para a sua cara. Agora, por Josafá ser um homem temente, eu sei que ele tem seus erros. Ele não era nem para ter feito aliança com você. Eu não sei nem porque Josafá está aqui. Mas ele conhece Deus. Aleluia. E quando nós conhecemos Deus, nós vamos mais além. O mundo para, mas nós não paramos. As lutas vêm, mas nós continuamos prosseguindo.
E algo muito interessante acontece, porque eu sempre falo isso, lá no trabalho a gente tem um culto, tem mais de 10 anos, a gente tem 13 anos, pastor, que o Wanderson ficou doente, lembra? O Wanderson milagre, parou de andar da noite para o dia, né? Nós começamos a orar lá e esse culto prosperou. Só que a gente para fazer um culto lá, muitas vezes na hora do trabalho. E tem cliente, telefone tocando. Tem dia que a gente fala assim, hoje não dá, não tem como, hoje é dia 10, é um dia corrido, como é que a gente vai parar? A gente para assim meio. Fala, você atende o telefone, o outro fica aqui. Chega cliente, tem orando, o cliente não entende nada, ele guarda um pouquinho. Atende o telefone, só um minutinho que está fazendo uma oração, a gente vai falar com a senhora, peraí. Só que o culto começa pesado. Porque a gente está na carne, a gente está na correria. Aí a gente começa a orar, a palavra começa a ser ministrada, no final do culto acaba, as pessoas chorando, começa. Aqui aconteceu a mesma coisa. O que Eliseu faz? Tudo bem, eu vou ter o recado de Deus para vocês. A solução está aqui. Mas traga um tangedor. Traga um músico. Um arpista, um instrumentista, porque quando ele começar a tocar, o ambiente vai mudar, a atmosfera vai ser mudada. E o canal meu com o Senhor se transformará num canal translúcido, limpo, num canal totalmente estéril, num canal onde eu poderei ouvir com clareza a direção que Deus quer que eu dê a vocês. Qual a aplicação que nós temos disso aqui, principalmente dos músicos? O louvor é algo que traz a presença de Deus. Não é só tocar bem, não é só ter uma vida consagrada ao Senhor. Eu me lembro de Davi e Saul lá endemoniado, cheio de problema. E se levanta lá um súdito dele, eu sei, eu conheço um arpista que ele é. Mas Davi só não era bom nos acordes. A Bíblia começa a relatar quem Davi era. Valente, guerreiro, com coração. Quando Davi pegava a arco dos espíritos. E esse tangedor começa a tocar. E o Espírito de Deus veio sobre a vida de Eliseu. E esse canal se torna limpo. E Eliseu dá um recado para Deus. E esse recado serve muito para nós, para mim, para você, nesses dias que nós estamos vivendo. Diz o verso 15: ora, pois trazei um tangedor, um músico. Quando o músico tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Verso 16: e este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Ô Robert, olha a direção que esse profeta dá. Querida, é obediência. Eles não questionaram Eliseu. Muitas vezes a gente vem à igreja, à casa do Senhor, nós queremos uma solução, mas nós queremos uma solução do nosso jeito. Nós achamos que o pastor, o homem de Deus aqui vai falar, faça assim, 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 e não é, porque o nosso Deus, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Muitas vezes a nossa humanidade nos diz que a estratégia de Deus seria assim, 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 porque eu vou sair daqui, eu vou no Rio, eu vou encontrar com fulano, eu vou levar meu currículo, eu vou naquele empresário, ele vai me apresentar e a porta do trabalho vai se abrir. E você começa a conjecturar o caminho que você quer que Deus faça, que até seria um caminho viável, mais rápido para a sua bênção. Mas Deus, para mostrar que é Deus, para mostrar que Ele tem o controle, Ele trabalha da maneira dele, do jeito dele, na hora dele, no momento certo sobre a sua vida. Eles precisavam de quê? De água, para que os seus exércitos colocassem de pé os animais, pudessem reviver, porque estavam abatidos. E Deus manda dizer: cavem covas, façam valas. Olha que interessante, é linda a palavra. Vocês querem água, vocês vão cavar covas e covas, façam bastante covas, valas, comecem a cavar. E o verso 17: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuvas. Pastor Samuel, o milagre de Deus não precisa de espetáculo, de sensacionalismo, nós sabemos que o milagre, ele tem todo é paramentado de certas coisas que Deus faz. Mas o Senhor Deus, Ele sabe a maneira certa de trabalhar.
Eles precisavam de água. E para que tivesse água, para que eles cavassem aquelas covas e as águas chegassem ali, precisava de ter sinais. E às vezes Deus trabalha com sinais, como trabalhou com Elias. Elias falou: não, servo, está vindo alguma nuvem? Não. Volta lá, tem nuvem chegando. Olha, eu vejo uma nuvem do tamanho como se fosse uma das mãos de um homem. Ele viu o sinal e teve chuva. Aqui já Deus já trabalhou de forma diferente. E eu, quando li esse texto, eu falei: Senhor, eu tomo posse. Porque muitas vezes os milagres que eu preciso, nós ficamos muitas vezes procurando sinais. Ficamos procurando algo. Eu até anotei algo aqui muito interessante. A nossa incredulidade está sempre querendo um sinal externo para comprovar a veracidade dos milagres de Deus. Para que os milagres aconteçam, não precisam de sinais externos. Você não precisa sentir, ouvir o barulho do vento, nem sentir e ver que a chuva está vindo, não. Porque Deus, Ele ordena um milagre, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que esteja fora do alcance daquilo que você espera. O Senhor Deus não perdeu o controle. É mais ou menos assim: você tem a oportunidade para comprar algo, realizar algo num momento bom, e não sei porquê, alguma coisa acontece e você não realiza. E no momento mais dificultoso, de mais escassez, de mais dificuldade, é o momento que Deus entra em ação e age para mostrar que Ele é Deus, não só nos momentos bons, mas um Deus dos momentos difíceis. E permite muitas vezes a dificuldade, a esterilidade, o desemprego, até mesmo uma doença, Israel. Nós podemos dizer isso por propriedade, para que o Senhor entre em ação e mostre que verdadeiramente Ele é o Senhor. Que é em meio às doenças que Ele restaura o casamento, que em meio aos problemas do lar, que Ele mostra que Ele tem poder, que mesmo você desempregado, numa escassez, Deus, Ele faz um milagre, nada falta dentro da sua casa. Porque assim diz o Senhor: não sentirei do vento, nem verei chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, olha só que coisa linda. De tanta água que beberei vós, os vossos gados e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. 19. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos, dos Moabitas. E o verso 20. E chegou o milagre. E pela manhã, ao apresentar-se o quê? A oferta de manjares, eis que viam as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Queridos, eles não tinham acabado as pobres, Israel. Querido, a fé é para ser exercitada. Eu preciso de um milagre. Eu estava tentando procurar sinais, pastor, para esse milagre. Não é errado você fazer sua parte. Você pode conversar com outro, mas o nosso milagre vem de Deus. Birajara, quando chega na parte da manhã, as águas começaram a vir novas. Olha a presença desse pessoal. Olha o tamanho do milagre. Verso 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta, no sacrifício matinal da manhã, e essa oferta ela era estabelecida através da oração, através da reverência. No primeiro horário, com os homens de Deus, eles precisavam de água, eles precisavam de suprimentos, e nós aplicamos isso hoje na nossa vida. Amanhã eu abro uma empresa, eu preciso de água, eu preciso de suprimento, eu preciso que Deus nos livre desse vírus. A nossa igreja precisa de água. E nessa oferta matinal, eles não ofereciam oferta sem oração. E parece que eu vejo o pastor Samuel se povrando de manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui com o nosso exército, Senhor, seco. Cavamos essas covas e essas varas, estamos cansados. Na nossa visão humana, é impossível brotar água e cair chuva sem vento e sem sinal. Mas, Senhor, nós confiamos na Tua palavra, na força do Teu poder. E a água começou a aparecer. Aleluia.
Parece que eu vejo a cena eles abrindo o olho e falando: de onde veio essa água? De onde veio esse emprego? De onde veio essa chance que Deus me deu para voltar a trabalhar? De onde veio esse empresário que um dia olhou para mim e falou: gostei de você? De onde veio essa água? Estude, faça faculdade, pode ir para quebrar, menina nova. Só que Deus está na porta. Pegue o seu diploma e entregue: Senhor, eu sou concursado, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou teólogo, mas eu não sou nada sem a tua presença. Eu sou eletricista, eu fiz curso, eu trabalhei. Mas eu te entrego, Senhor, minha vida. Porque o Senhor é o abridor de porta, o Senhor é aquele que traz a água, o Senhor é aquele que traz a chuva, o Senhor é aquele que traz a abundância. E a água começa a brotar. E o interessante, pastor Samuel, que a água que saciou a sede e trouxe vida, foi a mesma água que trouxe o livramento do povo de Deus. Deus, quando abre uma porta, meu irmão, já está vendo a porta não. Ele já está vendo quem vai beber essa água junto contigo. E você chegou aqui nessa igreja, quando você, dentro daquilo que Deus colocou, ele não só vê esse momento de hoje, ele vê uma água jorrar para outros. Ele vê uma água jorrar para aqueles que muitas vezes nem fé têm para tomar posse dessa água. No verso 20, as águas vinham, e as covas começaram a se encher. Pode beber, Josafá? Pode, bebe. Mas pode, bebe água. Eles beberam daquela água. E na madrugada, os moabitas acordaram. Quando eles chegaram, viram aquelas águas, mas o sol estava nascendo. Aquele sol lindo, o sol quando nasce avermelhado. E a vermelhidão daquele sol fez com que a água parecesse sangue. E os moabitas olharam aquela água e falaram: isso é sangue. E chamam o general: olha aqui, ó, eles se mataram. Porque um ano antes já tinha tido a batalha contra os montes de Seir, contra os moabitas e os amonitas, onde eles mesmos ficaram desbaratados e atacaram uns aos outros. Só que dessa vez eles olharam aquele sangue e acharam que era o povo de Edom, de Israel, de Judá, que tinham sido desbaratados e tinham se juntado. E quando viram aquela água, eles se desarmaram. Eles estão mortos. Agora é fácil para nós: epa, vamos saquear o arraial dos israelitas. Mas quando chegaram lá, o povo de Deus já estava revitalizado de água e puxaram as espadas. Grande foi a vitória do Senhor Deus. Tudo isso, meu irmão, porque tinha um homem de Deus. Tudo isso porque Josafá estava ali. Se Josafá não tivesse, o Senhor Deus teria tomado uma outra direção. Como é importante termos em nossos lares um homem de Deus e uma mulher de Deus. Verdade. Amados, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Para aqueles que têm uma militância, têm uma vida de fé, uma vida, não digo de perfeição, estou dizendo um coração desejoso, Israel. Sabe o que é um coração desejoso, pastor? É um coração que ele se quebranta. Quando você olha para trás e vê tudo que Deus fez na sua vida. Quando você tem um entendimento do poder de Deus, da grandiosidade que Deus pode fazer. É você querer muitas vezes seguir os seus caminhos, seguir as suas vontades. Tem hora que dá vontade. É você ver: Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Melhor está no teu altar, Senhor. A palavra nessa noite, nós vamos orar agora. O Senhor tem água para nós. O Senhor tem suprimentos. Eu quero só que você... Não, deixa eu só ler mais um texto, pastor. Que veio na minha mente agora. Isaías 41. Rapidamente, para nós orarmos. Isaías 41. A partir do verso 17. Isaías 41 é um texto clássico, uma passagem muito linda. Os irmãos conhecem, né? É o
o verso 13, porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita, não temas, né? Mas olha o que ele diz no verso 17 ao verso 20. Isaías 41, 17 e 20. Olha só para cá um pouquinho antes da gente ler. Amados, tem hora que a nossa vida está numa sequidão terrível. Tem hora que as chuvas parecem que não chegam. E por mais fé que você tenha, ou que você tente fazer com que esse solo seja molhado para que isso apresente algo a ser frutificado, as coisas não andam. Porque o Senhor Deus ele tem um tempo, Romão, para cada coisa. Eu lembro lá na empresa, pastor Samuel, quantas vezes de escassez onde a gente arrancava os cabelos, irmão, e queria tomar alguma atitude por nós mesmos. Só que a chuva não vinha. Porque o Senhor Deus, que sabe e controla tudo, ele sabe, Tatiele, o momento da sua chuva. Porque se essa chuva cair antes, se essa bênção vier antes, muitas vezes nós desperdiçamos. Se essa bênção chega antes, nós achamos que a bênção veio viajar por nossa causa. Porque eu estudei, porque eu prospectei, porque eu consegui um cliente, porque eu trabalhei. Não. É o Senhor. Ele é o dono das comportas do céu. Amém. Toda a autoridade foi dada ao Senhor no céu, na terra, debaixo da terra. Pastor Samuel, se o Senhor disser assim, essa semana não vai ninguém na sua empresa. Você pode, meu filho, botar bandinha para tocar, botar palhaço para fazer pirueta, dar papel na rua, não aparece ninguém, porque ele é aquele que fecha a torneira e aquele que abre. Agora, se ele liberar uma palavra de bênção, esteja preparado, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos relata. E aqui diz o seguinte, verso 17, olha que forte, Robert. Os aflitos necessitados buscam o quê? Águas, e não as águas. Não tem água, Pirajá. Não tem água, Israel. Vivemos uma crise, vivemos problemas complexos, tanto parte financeira, parte física, emocional. Os aflitos buscam, e necessitados buscam águas e não as águas. E a sua língua se cerca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos. Outra versão diz, rios nos lugares altos. E fontes no meio dos mares. Tornarei o deserto em açudes de águas. E terra seca em mananciais. Ô Robert, olha só para cá para mim um pouquinho, igreja. Olha o que ele faz. Olha para meus dedos. Primeiro, rios nos lugares altos, fontes no meio dos vales. Terceiro, açudes de águas. Tudo isso no deserto, né? Tudo isso na escassez do solo árido, na terra ressequida. E quarto, e na terra seca, mananciais. 4 torrentes de águas. E o que essas 4 torrentes de águas fazem? Verso 19. Plantarei no deserto o quê? O cedro, 1, a acácia, 2, a murta, 3, a oliveira, 4, e porém no ermo, o cipreste, 5, o almeiro, 6, e o bucho, 7. No meio do deserto, o Senhor ele traz 4 torrentes de águas. E essas 4 torrentes de água regam o céu, o sol, e fazem frutificar 7 árvores frondosas. No meio do deserto, bate na internet, o que é o almeiro? Você vai ver o tamanho da árvore. O que é o bruxo? O que é o cipreste no meio do deserto? Eu, quando eu estudava isso, eu botei em cada árvore dessa, eu botei o nome de um cliente. O cliente tal, tem me suprido. E Deus fechou a porta, agora tem aqui um cipreste. Bota na internet. O tamanho da língua, o que é um cipreste, o que é um almeiro, o que é uma acácia. Em tempo de deserto, em tempo de luta, nós estamos nos alimentando, nós estamos comendo, a minha luz está paga. Eu consegui, pastor, pagar o 13º dos meus funcionários no deserto. No deserto, na
ressequida, você vê igual chocolate. O cara arranca assim um pedaço da terra. Eu vou estudando, eu vou bater na internet imagem do mundo. E hoje, nessa noite, Deus pode pegar uma terra ressequida, imagina um sertão, seca, estorricada. Basta uma palavra do Senhor, pastor Samuel, basta uma só palavra, o haja, e Deus começa a regar essa semana, e Deus já começa a preparar um ano melhor para nós, e Deus já começa a nos socorrer nessa noite, Deus já começa a socorrer você na live, Deus já começa a fazer com que essas águas produzam árvores frondosas que passam a dar frutos. E a Bíblia diz que na Bíblia a água para beber, água para lavar significa a palavra, água para beber significa o Espírito Santo de Deus. Assim como a água, ela molha a terra ressequida e faz com que a terra produza frutos, o Espírito Santo dentro de nós, ele rega o nosso coração e nos faz produzir o fruto do Espírito, as 9 plenas características do fruto do Espírito, regadas nessa noite pela água que brota do trono de Deus. Amor, alegria, paz, fidelidade, benignidade, domínio próprio, temperança. O regador do Espírito vem olhando no mês de crise, um povo destemperado, alucinado, com medo da morte, e Deus vai nos regando, vai trazendo paz, vai trazendo alegria, vai trazendo proteção, e vai trazendo esperança, e tira a depressão, e tira a angústia, e tira a falta de paz familiar. No meio da crise, da loucura, existe um regador espiritual de Deus que vem olhando e vem trazendo fé, e vem trazendo esperança. Esse é o tamanho de Deus que nós servimos. Eu queria que você se colocasse de pé, porque já entreguei aquilo que Deus colocou no meu coração. Mateus, vai desde meu aí, Mateus, poderoso Deus. Nós vamos orar nessa noite. Eu quero fazer diferente, eu vou pedir o evangelista Robert para orar. Evangelista Robert, por favor, você vai orar por esse povo. Mateuzinho, nessa noite, Robert, ele vai ser o nosso tangedor, ele vai ser o nosso arpista, ele vai ser aquele que vai dar os acordes ali, e o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Você que está na live, que está em casa, o evangelista Robert vai estar orando, e pela misericórdia e graça do Senhor, pastor Samuel, eu creio que o Senhor pode regar as nossas vidas. O pastor cansa de falar aqui, ao cheiro das águas. Nós servimos um Deus, meu irmão. E eu louvo a Deus. Hoje é dia 13, né? Os irmãos vão falar isso aqui de 16 anos. Dia 17 eu faço 16 anos de convertido. Muita luta, irmão Nelson. Muitas falhas, muitos problemas, nós somos humanos. Mas Tatiele, nunca deu muita missão para eu. Nunca, Rodrigo, nunca. Mas eu acho que eu não precisei. Esse Deus estava ali comigo, homem. Nunca me trabalhou, nunca. Mas eu nunca me trabalhou, nunca. Está difícil, irmão, não está fácil. Ninguém aqui quer soltar palavras. Imagina o pastor Samuel. Nós somos evangelistas. Tem dia que a gente briga com a nossa esposa, a gente não quer pregar. Não estou com cabeça para pregar hoje. Briguei com minha esposa, briguei com funcionário. É isso já, estou de saco cheio. Como é que eu vou falar casado para sempre se hoje eu estou mal em casa? Pastor, não tem isso. Se está bem ou está mal, tem que pregar. Se morre alguém, se nasce alguém, não interessa. Mas por que Deus tem dado força? Porque Deus não falha, não, irmão Guerra. Deus nunca vai falhar com a gente. Deus não vai falhar, não, irmão Sandra. Se por acaso algum de nós partimos dessa terra, por doença, por qualquer coisa, Robert, não foi falha porque Deus não nos atendeu, não. Nós vamos chegar naquele grande dia lá e vamos abraçar o Senhor, vamos, Senhor, agradecer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Muito obrigado porque o Senhor nunca me desamparou. Porque o Senhor sempre esteve conosco. Esse é o sentimento que permeia o nosso coração. E o evangelista Robert vai orar. E o Senhor vai derramar sobre todos aqueles que nos ouvem nessa hora a água viva, Robert, que é Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar a igreja. Glória a Deus. Oh Senhor, Tu és poderoso, Pai.
Tu és poderoso, Senhor. A tua mão é poderosa, Pai. Os teus ouvidos não estão encolhidos, ó Pai. Não estão tapados para ouvir o clamor do teu povo. E as tuas mãos não estão encolhidas para salvar, para curar, para trazer, ó Pai, fontes de águas, ó Pai. O Senhor faz brotar no deserto, ó Pai, um manancial de águas. O Senhor faz brotar, ó Pai, no deserto, ó Pai, o nosso milagre. Oh Pai, as torrentes do Negueb, ó Pai. Deus, que nesta noite o Senhor possa trazer essas águas cristalinas que correm do seu trono. E que essas águas, ó Pai, venham curar o teu povo, Senhor. Que essas águas, Senhor, venham saciar a sede. Que essas águas, ó Pai, venham trazer um alimento, ó Pai, para o teu povo, em nome de Jesus. Estamos vivendo tempos difíceis, mas nós cremos que o Senhor é conosco, que a boa mão do Senhor é conosco, que a boa mão do Senhor é com teu povo. Oh Pai, vai agindo no meio dos teus filhos, vai agindo, Pai, no meio da tua igreja, Pai. Vai agindo, Pai, em cada nome, ó Pai, que está escrito aqui nesse papel. Você que está aí por esta live, você que está nos ouvindo por esta live, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, que o regador do Senhor venha regar, ó Pai, em nome de Jesus, essas terras, e que essas terras venham começar a produzir, ó Pai, grandes colheitas, Senhor. O Senhor traz, ó Pai, alimento onde não tem alimento. Então começa agora, Pai. Começa a tocar nos teus filhos. Começa a curar, Senhor. Pessoas, ó Pai, que estão enfermadas. Pessoas, ó Pai, que estão desenganadas pela medicina. O Senhor é o Deus que traz vida onde não tem vida. O Senhor é o Deus que sopra o fôlego de vida. Porque o Senhor é o Deus poderoso. O Senhor age. O Senhor continua falando. Eu sei, meu Pai, que o Senhor fala. Como o Senhor fala. O Senhor confirmou a mensagem que eu preguei nessa manhã. Ah, Deus, como o Senhor fala, continua falando, oh Pai. Nós que temos que estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz e entender que o Senhor está conosco, mesmo, ó Pai, em tempos difíceis, mesmo em tempos, ó Pai, de escuridão. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o Elohim, o Deus que cria, Pai, onde não tem nada. O Deus que age. O Senhor Rafa, o Deus que cura. O Senhor Magiré, o Deus que provê. O Senhor vai estar sempre conosco. Porque o Senhor é poderoso. Aleluia. Aleluia. Você diz amém? Poderoso
ser membro de uma igreja. Ter uma pessoa de Deus. E onde tem uma pessoa de Deus, tem milagres. Pode estar tudo perdido. Mas eles estavam ali para morrer. Essa loucura, né? Cavalo. Talvez eles olhando o exército inimigo e diziam assim: estou cavando bala para ele mesmo. Só que as nossas estratégias não são estratégias de Deus. Amém? Sempre um pouquinho, irmão, por favor. Só vou pedir à igreja que após eu terminar o Amém Tripes, fiquem vocês 3 minutos, eu quero só dar uma aviso, tá? Vou pegar aí pela live. Deixa eu ser rápido aqui com vocês. Durante a semana, hoje eu não estive na igreja também, eu fui pregar numa convenção de pastores e o Robert pregou e tenho certeza que ele saiu daqui abençoado. Mas segunda a sexta-feira nós temos uma programação pela rádio, estilo 105.7 FM, pela Estilos Web e pelo Facebook. 11 horas, todos os dias. Tem uma palavra e uma oração. Tá? 11 horas. Terça-feira nós temos uma live para casais, esse último foi para vocês. Terça-feira, um dos nossos líderes de casais vai estar fazendo 20 horas pelo Facebook. Na quarta-feira eu faço uma live na minha casa. E na sexta-feira são os nossos evangelistas que fazem para cercar o nosso povo de oração. E domingo próximo é o último domingo antes do Natal. São 9 horas da manhã e 17 horas, 5 horas da tarde. Tá bom? Então, ore por nós, ore pela igreja. Está sendo um ano difícil, mas nós temos vencido. Amém? Só dizendo que domingo que vem eu estava em oração já desde outubro, pedindo a Deus um tema para esse ano. Quando Deus me deu um tema, me deu em dezembro. Resistência zero. Para o ano. Alguns irmãos criticaram. Olha o ano que nós estamos passando. É resistência zero. E eu pedindo a Deus, Deus me deu uma palavra. Eu estava pregando numa igreja, numa convenção de pastores. Eu pregando a mensagem, quando eu falei, aí Deus falou: esse é o tema. Me lembra depois, Espírito Santo. Eu pedindo a Deus, o tema do nosso ano 2021 vai ser o ano da verdade. Aí você pergunta: que verdade? Jesus diz assim, João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que Jesus estava falando dessa verdade? Dele? Hein? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então 2021 vai ser um ano. Qual é a tua verdade? Você tem que conhecer você. Então qual é a tua? A igreja pode contar com você ano que vem? A igreja pode contar com você no seu ministério? Sua esposa pode contar com você como marido? Seu marido pode contar com você como esposa? Seus filhos podem contar com você como pai? Os pais podem contar com seus filhos? Você vai ser fiel a Deus em 2021? Essa é a verdade. Se você conhecer qual a sua verdade, muitos problemas serão evitados. Se você sabe das suas limitações, você não apronta. Se você sabe dos seus limites, você não vai avançar os limites. É para você pensar em 2021, se você vai ser fiel ao seu patrão, a quem lhe paga, a sua empresa, a sua igreja. Você é dizimista, você é ofertante, você é membro da igreja. Sabe que pode contar? Então, o ano da verdade. Podemos contar com você ou não? Seu marido pode contar com você, sua esposa, seu filho pode contar com você. Você pode contar com seus filhos, você pode contar com seus amigos. É o ano da verdade. E o versículo é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, você se liberta. E Cristo te ajuda. Tá bom? Então, domingo que vem eu vou distribuir as folhas. Aqui, está aqui em cima, há um ano. E os irmãos colocaram o ano da resistência zero. Está aqui. Fica aqui em cima em todos os cultos. Pastor, só uma hora assim. Ele sempre ora, no meus particulares, sempre ora. Você se lembra o que você falou aqui para o ano de 2021? Hein? Olha para cá, irmão. Você se lembra que você botou aqui? Porque tem irmãos que esquecem agora de
esquece. Só que no dia 31, no isqueiro, nós vamos distribuir o outro para o domingo para você trazer o último do ano. O ano da verdade. Aqui foi o ano da resistência zero. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Vai convencer o quê? Que você é pecador, que você precisa da justiça de Cristo, que você vai comparecer diante do juízo. Amém? Então, já, domingo que vem eu vou distribuir isso e você vai pegar. Quem não levou o envelope da oferta do amor? Tá? Agora, tem mais um anúncio, domingo 9, 17 horas. E a gente vai resolver a questão do Natal, como é que a gente vai fazer. Foi suspenso o Casados para Sempre. Mas é um ano muito complicado, difícil, mas a gente tem que se adaptar. A gente não pode desistir. Porque nós temos bênçãos ainda para acontecer em 2021. Amém? Vamos servir ao Senhor. Terça-feira a gente fala ao lugar da igreja. E muito difícil, muito complicado. Mas, o seu envelope, seja fiel a Deus, dizime, a 13º também se dizime, e quem já tem oferta de amor já pode começar a trazer, tá? Abençoe a casa. Os dízimos estão todos anotados, irmãos que depositam direto no banco. Amém? Abençoe a casa de Deus. Seja fiel, que Deus é fiel. Deus sempre abençoa o seu. Ele continua a repreender o devorador. Ele continua a agir por nós. Nós é que não podemos desistir. Amém? Todos aí? Todos têm envelopes? Levante o seu envelope. Graças te damos, ó Deus, por tua fidelidade, teus cuidados, as provisões que tu tens para nós. Estamos chegando ao final do ano de 2020 e tu nunca falhou. Tu tens sido aquele Deus presente, repreendendo o devorador, cuidando das nossas finanças. Oh, como tu és fiel. Teus filhos não estão pagando bênçãos, mas estão trazendo uma gratidão para abençoar a tua casa. Obrigado pela fonte de renda dos teus filhos. Obrigado pelas bênçãos que tu tens derramado na vida dos teus filhos. Seja feita a tua vontade. Nós declaramos a tua soberania. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Amém? Vou pegar aqui, trazer aqui. Vou colocar aqui do lado do irmão Romão. O irmão Romão está muito velho, não pode estar falando comigo. Então, queridos, domingo que vem, 9 horas da manhã, o grupo maior. Nós ainda estamos em restrições, nós estamos abrindo a igreja durante a semana. Então, aqueles que podem vir, venham. Aqueles que não podem, não podem. Não adianta a gente querer insistir. Tudo passa. Agora, Deus quer que vocês sejam fiéis. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Depois vocês fiquem um pouquinho. Irmão Robertinho, irmã Flor, irmão Rodrigo, irmão Geraldo, irmão Maluceia, a gente vai ser individual. Vamos pegar um momento lá, para que eles participem também da mesa do Senhor. Pai, obrigado por tudo que aconteceu nessa noite, pelos louvores que foram entoados aqui. Eu sei que o louvor atrai a tua presença. Agora, Senhor, obrigado pela tua palavra que é viva. Ela gera fé. Estamos saindo daqui abençoados pelos milagres dessa noite. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado pela igreja Fé para Todos existir em São Gonçalo. Obrigado pela fé que nos move a falarmos contigo, a prosseguir, porque tu tens bênçãos para nós. Continue a repreender o Covid em nossas vidas, em nossas famílias. Guarda-nos do mal, as notícias ruins de espírito de morte. Eu intercedo aqui por todos os pedidos de oração, pelos irmãos que nós temos orado e já foram incluídos nessas orações. Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, a
na nossa volta para casa. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Livra-nos de assalto, roubos, balas perdidas, de confusões. Nos dê uma noite tranquila, um acordar feliz, uma segunda-feira e uma semana abençoada por ti. A todos que estão na live, sejam abençoados, em nome de Jesus. Pai, a glória, a honra, o louvor, nós damos a ti, como Deus. Cerca este lugar com os teus anjos. Livra de assalto, de roubo, de qualquer depredação, de qualquer coisa, acidentes naturais. Que aqui seja um museu, que pessoas que passarem aqui em frente sejam curadas, transformadas, assim como a sombra de Pedro curada. Nesse lugar nós cultuamos a ti. Salva os nossos vizinhos. Cuida dos nossos membros dessa igreja. Para a glória de Jesus. Digam comigo, para a glória de Jesus. Nós te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Não só hoje, mas para todo sempre. Você diz amém? Amém.